Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de terça-feira, a primeira live da semana, pro Insta e o gravado no YouTube, sempre com temas, na verdade a série é Emagrecimento Inteligente, nós estamos no 5º episódio. Se você não assistiu os outros 4, você está perdendo tempo. São lives rápidas, não tão rápidas, 30, 40 minutos de live, e de conteúdo aqui para o YouTube, tá bom? Maravilha! Lembrando que eu fico aqui ao vivo pelo Instagram, onde só fica a minha cara e o meu conteúdo de voz. Se você quiser assistir com a apresentação, com as imagens, você precisa ir no YouTube, Rubinho Faustino, se inscreve, porque se não se inscrever não pode ver os vídeos. Brincadeira, pode ver o vídeo sem se inscrever sim. Mas tem que dar like, senão o próximo vídeo você vai ficar bloqueado para você. Mentira, sem dar like também não vai ficar bloqueado. Mas é mais legal porque tem as apresentações. Inclusive, para você compartilhar com quem precisa emagrecer. Infelizmente, são pouquíssimas pessoas que precisam emagrecer hoje em dia, né? Então, a gente precisa ajudar as pessoas. Eu estou usando a melhor câmera do Instagram, então eu não estou vendo quem está entrando. Quem for entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou abrir a minha apresentação aqui no YouTube. Última quinta-feira nós começamos falando sobre linha de montagem e linha de desmontagem. Se você não sabe o que é isso, vai no vídeo e aprende. Não vai dar tempo de falar. Tá? Falamos sobre o açúcar e sempre nessa série de 10 vídeos sobre emagrecimento inteligente, eu estou começando com os vilões da modulação intestinal, alimentos que destroem a nossa microbiota. Já falamos dos lácteos, já falamos do glúten, a farinha de trigo, já falamos na última live sobre açúcar e hoje vamos falar de um grandíssimo vilão do nosso intestino, que é o sorvete. Sorvete. Por que o sorvete é um grande vilão da bactéria intestinal? Pelo simples motivo dele ser uma mistura de açúcar com gordura hidrogenada. Sabe o que é gordura hidrogenada? Também conhecida em alguns componentes, ingredientes e lista de ingredientes de produtos como gordura trans, é aquela gordura que causa problemas cardiovasculares grave para nossa saúde aí, né? E a gente sabe que o maior número de mortes no Brasil e no mundo é problemas do coração. Então, imagina, e hoje em dia o pessoal tem, né? A gente importou dos Estados Unidos aquela mania de comer um pote de sorvete no almoço, como se não houvesse amanhã, esperando acordar no outro dia. Mas isso é complicado. Se a gente está comendo um pote de gordura trans com açúcar, vai dar problema, é claro, para as veias, que elas ficam endurecidas com essa gordura trans, que faz uma capinha ali nas veias. E é claro, gente, a gordura trans no nosso estômago bloqueia as enzimas digestivas necessárias para a saúde da nossa microbiota. Então vamos lá. A nossa microbiota, e por que eu falo tanto de modulação intestinal? Porque eu trabalho com protocolo de emagrecimento através de modulação intestinal, tá bom? Protocolo, a parte alimentar feita por nutricionistas. A minha parte é atividade física, aí entram outros aspectos da nossa saúde. E, gente, é muito interessante. Na verdade, novo, né? Bem atual esse protocolo. E aí, gente, como se não fosse bastante... vamos falar lá. O ácido e as enzimas digestivas do nosso estômago, eles diluem as partículas alimentares em partes muito micro, muito pequenininhas, para que possa ser absorvida pela parede do intestino e para que as bactérias possam contribuir na digestão e na criação de hormônios,
de substâncias que são extremamente necessárias para a nossa saúde. Então, quando a gente se alimenta aí com sorvete, e muitas vezes a gente faz isso, a gente vai no shopping, come um Mac, um Burger King, ou sei lá, Habib's, KFC, não sei o que tem na sua cidade aí de fast food. Geralmente o lanche já tem gordura hidrogenada. Não sei se vocês sabem, mas a batatinha do Mac, que aliás é maravilhosa, eu reconheço, é uma delícia, mas ela é toda coberta com gordura hidrogenada. E aí a gente arremata essa refeição. Falei da batatinha ali, o Biel já deu um joinha ali, ó. E a gente arremata toda essa gordura trans, essa comida processada com um sorvetinho de casquinha ou com um milkshake, que na verdade é gordura hidrogenada com açúcar. E como é que fica a digestão dessa comida que é chamada de junk food? O que é junk food? Comida lixo. A melhor tradução de junk food é comida lixo. Então a gente se alimenta com lixo, joga mais lixo em cima. E como é que fica a digestão dessa parada? Não fica, não faz digestão, tá? E é por isso que a gente fica bem empachado, provoca fermentação, gases e etc, etc. Causa um grande malefício aí para as bactérias intestinais, o sorvete. E eu só falei de 2 ingredientes, que é a gordura trans misturado com açúcar, que é uma bomba para a nossa bactéria intestinal, sem falar do lácteo. E se você quer saber mais sobre o lácteo, vá no Emagrecimento Inteligente episódio 3. Se não foi episódio 3, é o 2. Não, o 2 foi o glúten, o 3 foi o lácteo, tá? Então vai no episódio 3 e eu falo quase 15 minutos lá só sobre leite e lácteos. O quanto ele agride a nossa microbiota intestinal aí, atrapalhando a modulação intestinal. Então você que pensa em emagrecer um dia na sua vida, não é que você não possa tomar sorvete. É que talvez você não deva tomar tanto sorvete com tanta frequência e na quantidade que você toma, tá? No meu dia a dia com os meus pacientes, eu não quero restringir nenhum tipo de alimentação. Acontece que é impossível você emagrecer, é impossível você se manter magro se alimentando do jeito que você está hoje. Se você está acima do peso, é porque você tem uma alimentação que favorece bactérias que bloqueiam o metabolismo. E você vai precisar mudar. Como é que é? Se nada mudar, nada mudará. Se eu não mudar meu estilo de vida, minha alimentação, minha microbiota, meu exercício, meu sono, eu não vou ter resultado diferente. É a mesma coisa do GPS, e no caso eu me coloco como GPS, dou o protocolo e eu falo, siga por aqui, é por aqui que você vai emagrecer. Aí você fala, não. Eu vou usar trigo, sorvete, açúcar, lácteo e vou continuar comendo aí o que alimenta as minhas bactérias que bloqueiam o meu metabolismo e vou emagrecer mesmo assim. Deixa eu te falar, não vai. Não vai, porque se emagrecesse não tinha ninguém gordinho no mundo, tá? Vamos correr que nós temos muito conteúdo legal hoje. Então, falei lá que eu não vou explicar a linha de desmontagem aqui, porque está no vídeo anterior. Linha de desmontagem, na verdade, é o nosso sistema digestório, tá? Que desmonta o alimento em partículas micro. E no último episódio 4, eu falei que hoje eu falaria mais sobre a digestão, tá? E tem muita coisa legal para explicar sobre a digestão. Então, como é que funciona a digestão geralmente, tá, gente? Lembrando que isso não é regra. Vai depender do tipo de alimento, da quantidade de alimento e da mistura alimentar que eu estou fazendo, tá bom? Eu vou falar aqui o que geralmente acontece numa digestão tradicional, que é onde a gente se alimenta de alimentos processados, alimentos cozidos, alimentos mistura de carboidrato, proteína e gordura. Então, geralmente é esse o tempo de digestão da nossa refeição, tá bom? Então eu fiz uma refeição, seja ela no desjejum, no almoço ou no jantar, e aí eu comi. Faz de conta que eu fiz uma boa refeição no desjejum. Não é esse desjejum de pão com manteiga e café com leite, que realmente
não tem tanta mistura, a quantidade é pequena, ele talvez não demore tanto para digerir, mas também não é considerado um desjejum, é considerado um lanchinho, tá? Tá bom. Então vamos lá, eu fiz uma refeição, tá? Eu fiz uma refeição e fiquei saciado em qualquer uma das 3 principais refeições. Seu corpo vai demorar 3 horas, ele recebe ali o alimento e ele joga ácidos nesse alimento. Por quê? Porque, como eu falei, vamos lá, um bom café da manhã. Vai ter ali uma torrada, ovos mexidos, um suco, um chá, ou um café, ou um achocolatado, tá? E uma fruta. Então, temos aí uma mistura bacana. Porque, às vezes, geralmente, na torradinha, a gente passa ali uma manteiga, uma margarina, ou como é que fala? Um requeijão, né? Então vai ter ali carboidrato, tem a proteína do ovo mexido, tem carboidrato, e geralmente a gente come muito carboidrato. A manteiga vai ter ali uma gordura, a manteiga, a margarina ou o requeijão tem uma gordura. Lembrando que o requeijão também é uma gordura trans, que entraria aí no grupo do sorvete, tá? Geralmente. Tá, e aí o corpo pega, joga ácido, joga enzimas digestivas, mistura, e aí esvazia, tira os líquidos e prepara o quimo. O quimo é o bolo alimentar, que ficaria ali na textura de uma banana amassada. O bolo alimentar já misturado por 3 horas, esvaziou os líquidos e preparou ali o bolo alimentar, o quimo, que é chamado de quimo, tá? O quimo ele não vai inteiro para o intestino. No último episódio eu falei que o alimento precisa sair do estômago aos pouquinhos. Por quê? Porque cada parte do intestino delgado, que pode medir 7 a 9 metros, ele absorve nutrientes diferentes. E é por isso que o alimento tem que ir saindo aos poucos do nosso estômago, para que ele possa passar em toda a parede intestinal e assim ser absorvido em todos, por cada parte do intestino vai absorver o nutriente que tenha nessa pequena parte do quimo, do bolo alimentar. E por aí vai. Então, esse esvaziamento aos poucos do quimo vai demorar cerca de 1 hora, tá? Então vamos lá, 3 horas de preparo do quimo, mais 1 hora de esvaziamento, ou seja, já se passaram 4 horas da hora que eu parei de comer, tá bom? E aí o seu estômago descansa por 1 hora, se prepara matéria-prima para fazer ácidos. Não sei se vocês sabem, a gente não bebe ácido, né? O corpo precisa preparar ácido mesmo, eu estou falando de ácido do jeito que a gente está acostumado a ver. Quando a gente vomita, né, passa mal e vomita, aí fica aquele gosto horrível lá do preparado que tinha no estômago, que na verdade o que dá esse gosto horrível é o ácido, tá? Misturado ali com os alimentos. É parte da digestão. Beleza? Então, espera mais 1 hora para o estômago descansar, dando um total de 5 horas, tá? 3 horas de preparo do quimo, 1 hora de esvaziamento, 1 hora de descanso do estômago para preparar os ácidos para a próxima batalha, ok? Esse é o jeito ideal, essa é a maneira como o estômago funciona. Gente, se eu fizer uma alimentação crua e mastigar bem, vai demorar menos tempo. Mas não é convencional que a gente faça uma alimentação crua, tá? Misturou o cru com o cozido, acontece ali um pouco de fermentação, porque o cru, que tem um tempo mais rápido de fermentação, precisa esperar o preparo do quimo do cozido, e aí por isso ele pode liberar gases e algum tipo de fermentação, tá bom? Tá bom, e os horários de antigamente? Então como é que se comia antigamente? O desjejum era ali às 5 da manhã, tá? O almoço era 10, 11 da manhã, ou seja, quando era às 10, 5 horas de intervalo. Quando era às 11 da manhã, 6 horas de intervalo, tá bom? E aí o jantar era 5, 6 da tarde, quando o homem voltava lá da lida, a mulher já tinha preparado lá a comidinha dele, estava todo mundo cansado do trabalho de casa da esposa, do trabalho na roça do marido, e aí
E aí, das 11 da manhã, do momento que ele começou a comer, até as 5 da tarde, dali umas 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 6 horas se for às 5, ou 7 horas se for às 18 horas que a pessoa ali fez o seu jantar. Eram 3 refeições que se comiam. 3 refeições substanciosas. Comia-se bem de manhã para aguentar o trabalho na roça. A marmita era boa. Na roça, o almoço era interessante e o jantar também era forte. Por que, que o jantar era forte? Porque o trabalho da roça exigia uma alimentação mais forte quando voltasse para casa. E o que, que aconteceu quando a gente veio para a cidade? A gente não tem o trabalho pesado da roça, mas quer comer como se trabalhasse na roça o dia inteiro. A gente manteve esse jantar pesado de arroz e feijão, né? E mistura, num ambiente que não se gasta tanta energia. Na verdade, se gasta cada vez menos energia. Não se levanta para trocar o canal da televisão. O ônibus geralmente passa na porta de casa. Os terminais têm elevador e escada rolante. Que mais? Os comércios estão próximos de casa e a gente vai de carro sempre que possível. Ou seja, a gente faz de tudo para se movimentar cada vez menos. No entanto, a ingestão calórica não baixou, pelo contrário, aumentou e piorou, né? Tá. Então esses são os horários de antigamente. Nessa época era muito raro uma pessoa ter diabetes, ter pressão alta. Câncer era doença de rico. Depressão também era muito raro. Por quê? Não vou atribuir somente aos horários de alimentação, mas eles influenciavam muito, tá? Eram só 3 refeições em horários, em espaços de 5 a 7 horas. Então essa influência era bem interessante, principalmente no diabetes, na hipertensão, no sobrepeso e no câncer, tá certo? Mas tinha outros fatores, é claro. O horário de dormir, o tanto de estresse, a qualidade do alimento, isso tudo influencia, inclusive no emagrecimento também. E os horários de hoje, como é que isso funciona? Então hoje a pessoa faz ali um desjejum às 6 da manhã, tá? Um desjejum é o café da manhã, tá? Mesmo que seja bom ou seja ruim, tá? Seja pobre ou seja ruim, vai dando 9 da manhã, geralmente é ruim, então 9 da manhã tá com fome, vai comer alguma coisa no trabalho ou em casa mesmo. Meio-dia vai almoçar bastante, vai almoçar bem. E aí vai fazer um lanche ali, às 15, 16 horas já tá comendo de novo, fazendo um lanche. Aí chega em casa, mais ou menos às 7 horas, vai fazer um jantar bem forte, né? Um jantar de arroz e feijão e mistura, geralmente, ou pede uma pizza, ou pede um iFood ali, né? E aí, como eu comi às 7 da noite, vou dormir sempre depois da meia-noite, vai dando ali 10, 11 horas, eu faço mais um lanchinho, porque ninguém é de ferro, né? Então vamos contar? Desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite. 6 refeições. E a pergunta muita gente me pergunta, como é que eu não consigo emagrecer? E eu pergunto para vocês, como é que vocês vão conseguir emagrecer comendo desse tanto? Né? Inventou-se e convencionou-se que a gente deveria comer de 3 em 3 horas. Quem inventou esse negócio? Não se sabe. Nenhum médico, nutricionista, nutrólogo ou cientista ou curioso assumiu a culpa dessa coisa estranha de comer de 3 em 3 horas, tá? Ninguém assumiu a culpa. No entanto, passou-se a ser receitado como se isso fosse normal, tá? É claro, gente, no meu protocolo, que eu aplico nos meus pacientes, eu dou a opção, principalmente na parte mais complicada, mais drástica ali, que é a parte detox, eu dou a opção de uma alimentação fracionada. Por quê? Porque meus pacientes são diversos, eles estão acostumados com esse tipo de refeição. Isso quer dizer que eu chancele essa maneira de alimentação? Não, tá? Eu, como profissional de saúde, consultor de saúde, eu não sou nutricionista, eu sou educador físico de formação, eu não concordo com isso de comer de 3 em 3 horas, tá? E tenho muitos amigos, profissionais médicos, nutricionistas e nutrólogos, que também não concordam com a alimentação fracionada de 3 em 3 horas.
Tô falando que ela faz mal? Sim, tô falando que ela faz mal. Em todos os casos? Não, não é em todos os casos. O problema é que isso foi passado para a população de uma maneira sem ciência ou sem aprofundamento. E o que a população fez? Foi comendo de qualquer jeito de 3 em 3 horas. Então eu vou falar mais, eu não vou falar mal de nenhum profissional que receita isso como de forma convencional, tá? Mas quero refletir com você o que vai acontecer naquela digestão que eu expliquei para vocês, que é ensinado na faculdade para todos os cursos de saúde, tá? Não tem um sistema digestório ensinado para medicina, diferente para enfermagem, diferente para nutrição, diferente para educação física. Não tem. Até porque só existe um tipo, um jeito desse funcionamento do sistema digestório. Então vamos refletir sem juízo de valores. Se você discorda de mim, eu quero te convidar a pensar se isso vai dar certo no ponto de vista do funcionamento da digestão que eu acabei de explicar no slide anterior, tá bom? Vamos ser científico aqui. E se você tem dúvida, procura na internet o funcionamento do estômago, a digestão, essa primeira parte da digestão, como é que funciona, tá? Não acredite nem em mim e nem em qualquer outra pessoa que está aqui lançando alguma coisa que é novo para você. Estuda bastante, tá? Tá bom. Faz de conta que de manhã eu comi, vou dar um exemplo, tá? Pão com manteiga e café com leite, que é o tradicional, só que eu estava com fome, então eu não fiz qualquer pão com manteiga. Eu resolvi colocar ali um queijo, um peito de peru e fiz na misteira, tá? E quando a gente faz assim, a gente não quer comer um só, geralmente é 2. Ou sei lá, eu fiz um ovo mexido e coloquei o pão na chapa. Ou seja, entrou ali um café da manhã mais bacana. E eu tenho o costume ali de comer uma castanha, 2 castanhas do Pará. Olha que costume bom. Isso é um café da manhã bacana. E não deixo de comer a minha fruta. Tá? Ou seja, fiz um café da manhã bacana. Esse café da manhã tem proteína, tem carboidrato, tem gordura. Ou seja, vai demorar para ser processado. Então vai lá. Joga ácido, prepara o bolo alimentar. 3 horas depois o bolo alimentar está pronto. Deu 9 horas. E o profissional, aquele que usa jaleco para mostrar, para levar o paciente a ter mais confiança, e a pessoa, eu não estou falando de. Não estou falando de nenhum profissional, até porque eu, educador físico, na área da saúde, eu usava jaleco também. Estou falando mal do jaleco, não. Mas o profissional mandou comer de 3 em 3 horas, a gente obedece. Se mandar fazer exercício de 3 em 3 horas, nem ferrando, não quero te saber. Mas mandou comer, a gente obedece, porque é prescrição profissional. A gente tem que obedecer, né? Então vamos lá. Então eu fiz o de jejum, 3 horas depois o quimo está pronto, vamos começar, ele começou a esvaziar ali o estômago, passar para o intestino, mandaram comer às 9. E aí você mastigou o piloro, que é a válvula que liga o estômago ao intestino, ela fecha. Por que ela fecha? Porque vai chegar comida. Quando você mastiga, o estômago já entende que vai chegar comida, então ele para de jogar o quimo para o intestino. Não tem 2 lugares, um para terminar essa digestão e outro para começar, que está chegando. O estômago não tem 2 compartimentos, ele tem um só. Chegou comida, vai jogar ácido. E o que você comeu às 9 da manhã? Não sei. Se você está na rua e comeu uma coxinha com Coca-Cola, se comeu um pão de queijo, se comeu um misto quente, ou se comeu só uma frutinha, ou se comeu, tomou um cafezinho com uma bolacha água e sal, ou com uma bolacha maisena, não importa. O piloro vai fechar, vai receber o que quer que você tenha comido, vai jogar ácido e o que estava lá com o que chegou vai ser misturado. Mistura, joga ácido, esvazia os ácidos, quimo está preparado e o estômago fala, e o cérebro fala com o estômago, meu filho, o que você está fazendo com esse quimo aí? Rápido, elimina isso aí que está chegando ao horário do almoço.
E aí o estômago fala, meu pai, ô cérebro, não é assim que funciona não, tiozão. É devagarinho que a gente vai ter que liberar isso aí. E ele tá lá liberando o quimo do estômago devagarinho, só que deu meio-dia. E deu a hora que o profissional mandou comer, não precisa nem mandar. Mas deu meio-dia e a pessoa vai almoçar. E aí chega lasanha, chega macarronada, chega bife à milanesa, chega uma feijuca, uma buchada de bode, um bobó de camarão e a gente e às vezes salada, porque salada é uma bomba calórica, ninguém gosta de comer esse negócio. A gente dá uma lavadinha com uma coquinha por cima, senta na cadeira e fica, ai meu pai do céu, eu vou morrer, não tô aguentando respirar. Aí alguém fala, alguém quer um pudim? Você fala, eu vou aceitar um pedacinho. Não é assim que a gente faz? E eu tô dando um exemplo drástico aqui de bastante mistura no almoço, mas mesmo que seja arroz, feijão e mistura, que é o normal aí do que a gente vai comer, vai chegar a ser misturado com o que já estava lá, e como a quantidade é grande, tem mais proteína, tem mais gordura, não vai ficar pronto em 3 horas. Pode demorar até mais de 3 horas para ficar pronto. E lá está o seu estômago num transtorno danado, tentando preparar um quimo com o que já estava, com o que chegou, e balança, e joga ácido, e mistura, mistura, mistura. E o estômago já está falando, gente, acelera aí o processo, porque não sei o que está acontecendo com esse ser humano, ele resolveu comer mais e mais vezes. E quando o quimo está pronto ali, 4 horas da tarde, estou começando a esvaziar, chegou comida. Vem mais um chá com biscoito, vem um café, vem uma fruta, vem uma bala, vem um chiclete, não importa. Não importa. Se for um chá sem açúcar, não para a digestão, tá? Chá, água, não para a digestão ali para fazer. Mas café, para sim, mesmo que seja sem açúcar. É balela falar que café sem açúcar não para a digestão. Para sim, tá bom? Comeu ali às 16 e aí parou a digestão. E aí ele tá lá tentando fazer a digestão, 19, chega mais arroz, feijão e mistura. E o estômago fala, meu pai, o que eu vou fazer com esse ser humano? E quando ele acha que era a última refeição às 19, às 22, a gente ainda faz ali uma bolacha água e sal com um cafezinho ou um leitinho, porque ninguém é de ferro. Ou estoura uma pipoquinha, né? Ou seja, a gente come alguma coisinha ali às 10 da noite. E às 10 da noite, a última refeição cai junto com um pouquinho do que sobrou das 6, alguma coisa das 9, alguma coisa considerável das 12, o das 16, das 19, das 22. As 6 refeições às 10 da noite se misturam. Prepara ali para uma jornada de mais 3 a 4 horas de digestão, preparo do quimo e esvaziamento, ou seja, 10, 11, 12, 1, 2 da manhã está acabando a sua digestão. Às 11 horas era para você estar dormindo e começar a produção hormonal da noite, não tem como, porque você está fazendo digestão. Ou faz digestão ou produz hormônio. Então, por isso que eu falo que tudo que você come depois das 8 atrapalha a sua digestão. Isso é um jargão meu, deixa eu repetir para você. Tudo que você come depois das 20 horas atrapalha a produção hormonal da noite. 11 horas é para começar a produção hormonal. Aí você parou de comer às 20 horas. 21, 22, 23, olha lá. Chegou 11 da noite, você está terminando a digestão. Se estiver dormindo, começa a produzir os hormônios da noite, tá bom? E aí essa pessoa vai dormir com aquela mistura deliciosa. O que você comeu às 6 da manhã que ainda está no estômago, sabe como é que ele tá? Tá podre, fermentado, Tá podre, né, Biel? Tá podre. Biel falou que tá podre. Fazendo enxaqueca, fazendo azedume, fazendo... Aí você acorda de manhã, você acha que você vai comer de manhã? De jeito nenhum, eu tô com... Às vezes a gente acorda de manhã com a digestão parada, sem vontade nenhuma de comer.
E é por isso que culturalmente o brasileiro não tem fome de manhã. Culturalmente o brasileiro não se alimenta no desjejum da maneira que deveria, ou seja, sendo a principal refeição do dia. Entenderam isso? Porque a gente zoou toda a nossa digestão. Você faz isso aos 15 anos, o estômago fala, uhul, manda mais que eu tô aqui para isso mesmo, vamos lá. E chega 19 anos, tá tudo bem, manda comida, manda gordura, eu quero gordura, eu gosto de gordura, manda batata frita. Só que vai chegando com os 30, o estômago fala, gente, quando é que esse moço vai parar de fazer isso? Com 30 anos, seu estômago já está do jeito que está ali na foto. Me ajuda, ser humano. O que vai acontecendo ali? Vai chegando à noite, você já não consegue comer um arroz, feijão e mistura com aquela alegria que você comia antes. Começa a azedar. Começa a dar azia, começa a dar refluxo. Isso quando espera até os 30. Às vezes com 20, 25, já está dando refluxo de tamanho mal que foi feito. Se você não fizesse esse mal no seu estômago, com 30 anos ele ia estar com o estômago de 19, de 20 anos. Como o mal é muito grande, a quantidade de comida, o estresse no seu estômago é muito grande, ele responde, na verdade, esse azedume, esse refluxo, essa má digestão é um pedido de ajuda. É o seu estômago falando, querido, pega leve à noite aí para nós. Nós vamos dormir, nós não vamos bater uma laje à noite. Nós vamos dormir, nós não precisamos de arroz, feijão e mistura. A gente não precisa de um Shining Box. A gente não precisa de meia pizza à noite. Não precisa de 10 esfirras do Habib's, nem de um Beirute. Porque à noite a gente está descansando, sabe? E é isso que acontece. Assim, não estou falando mal de comer de 3 em 3 horas. Eu só estou aprofundando aqui o que mais ou menos acontece com o nosso estômago quando a gente faz isso. E geralmente a gente faz isso da maneira errada, porque só falaram para fracionar a alimentação. E a gente se acostumou tanto com isso que se você tentar comer 3 vezes por dia, parece que você vai morrer. Né? Não vou ser leviano de falar que é totalmente errado essa alimentação. Como é que isso aqui poderia dar certo? Qual foi a ideia do fracionamento de refeição? A ideia é que você comesse uma quantidade tão pequena de comida que você gastasse na digestão mais calorias do que você ingeriu. Ou seja, vai gerar uma aceleração do metabolismo. Isso, gente, já está comprovado cientificamente que é balela. Falava-se que comer 3 vezes por dia deixava o metabolismo mais lento. E aí fizeram um teste, uma pesquisa científica, em que os participantes foi medido o metabolismo hoje, e eles ficaram sem comer nada por 3 dias. E depois de 3 dias, o metabolismo era para estar mais lento, e estava? Não. Pelo contrário, ele estava até um pouquinho mais rápido, buscando ali queimar um pouco mais de gordura para fazer... para manter ali a pessoa que estava em jejum por 3 dias, tá? Se com 3 dias o metabolismo não fica mais lento, do café da manhã ao almoço, com certeza também não fica, tá? Então, como é que seria um desjejum de uma refeição fracionada? Quem sabe um chá com uma bolacha água e sal, ou um café com uma bolacha água e sal, tá? Chá. Tá bom, e o lanche da manhã? Uma fruta. Uma fruta. Não 2. Uma. E o almoço? O almoço teria que ser saladinha, proteínazinha e... como é que é? Seria... pouquinho... Não, seria salada e proteína. E legumes cozidos. Ah, tá. Pode ser um bifão? Proteínazinha, o mínimo possível. Por quê? Porque a proteína, ela vai demorar mais de 3 horas para fazer a digestão. Principalmente proteína animal. E aí o que vai acontecer? Não daria para comer, se eu comer meio-dia, não daria para comer às 3. Eu teria que passar um pouquinho e jogar para as 4 horas ali o horário do lanche da tarde. Por quê? Porque o almoço, ele mesmo que fosse pequeno, legume cozido, salada crua e proteínazinha,
ainda ia demorar mais de 3 horas. Aí no jantar, mais um chazinho com uma bolacha água e sal ou uma torrada. O ideal é que fosse uma fruta, tá? Aí você deve estar pensando, como é que eu vou viver com isso? Pois é. E as pesquisas já dizem que é melhor comer 3 vezes numa quantidade melhor do que comer 5 vezes numa quantidade... Não, vamos lá. 3 vezes numa quantidade maior, quantidade de comida maior, do que 5 a 6 vezes quantidades menores, tá? Inclusive, principalmente para diabético. Beleza? Tá. E o jejum intermitente? Tem 2 tipos, o errado e o certo. Eu estou apresentando aqui no meu slide o jejum intermitente errado, que você vai comer no desjejum, que geralmente não se come nada no desjejum, porque culturalmente a gente já não toma café da manhã, come bem no almoço e come bem no jantar. Por que que esse é o jejum intermitente errado? Foi provado cientificamente que seu corpo não lida bem com muita quantidade de caloria à noite, porque você não gasta. E o jejum intermitente correto? Aí eu dei os horários aqui, tá? 12h e 21 horas. Aí você fica de 21 horas até meio-dia sem comer. Então 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15 horas de jejum. É isso que o jejum intermitente preconiza. Que você fique de 10 a 15 horas sem se alimentar. Por que que eu discordo desse? Porque come muito à noite, tá bom? E o jejum intermitente correto? Você vai comer bem de manhã. Às 7 da manhã você come à vontade e você joga para mais tarde o seu horário do almoço. Pode ser às 14 horas. E aí você vai ficar das 14 até as 7 da manhã sem se alimentar de novo, tá? Esse é o jejum intermitente que eu fazia. Eu comia ali por volta das 9 e o que poderia ser o almoço eu comia 4 horas, 3, 4 horas da tarde eu comia o meu almoço. Não tinha fome à noite, tá? Quando a gente acorda, a gente fica meio bloqueado, tomava minha água lá e tal. E aí dava para segurar até 8, 9 da manhã, eu já estava com bastante fome, então eu comia bem de manhã, às 9 da manhã. E aí tem pesquisa sobre isso, mostrando que se você exagera de manhã, o seu trabalho do dia queima esse exagero. Mas se você exagerar à noite, você não tem atividade laboral e nem mental que gaste essa quantidade exagerada de caloria, porque quando você vai dormir, você está passando a mensagem que é para o seu corpo guardar esse excesso de caloria aí, tá? Deixa eu só ver aqui o meu tempo de live. Eu já passei muito meu tempo de live. Opa, volta ali. Não, gente. Aí. Já passei aos meus 30 minutos e já encerrei o meu conteúdo de hoje, tá bom, gente? Mensagem de hoje. Aprenda a comer. Se você não acredita no que eu falei, estuda sobre isso. Mas isso funciona, porque eu aplico isso nos meus pacientes e tem dado resultado muito bacana. Eu aplico isso na minha vida e tenho resultados muito interessantes com a minha saúde. E tanto intermitente quanto aquela 3 refeições, mesmo que sejam uma boa de manhã, um almoço legal e um jantar mais leve, esse é o ideal para 3 refeições. Se você fizer bem feito, se você souber o que você está comendo, não tem como dar errado, tá bom? Quer aprender muito mais sobre como emagrecer de forma inteligente, visando a saúde como base? Então não perde o próximo vídeo da quinta-feira, o nosso episódio 6, que eu não vou falar sobre o que é, porque eu ainda não sei, mas eu sei que vai ser muito bom. E se você gostou desse conteúdo, assiste os outros 4. Você não tem nada a perder com isso, tá bom? Vejo vocês na quinta-feira, pessoal do Instagram. Grande abraço, vou encerrando a nossa live. E para o pessoal do YouTube, deixa eu voltar lá na outra câmera. Pessoal do YouTube, quinta-feira tem mais vídeos subindo no meu canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.